Bom, dando sequência então, vamos às operações lógicas, tá? Então a gente tem a conjunção, a gente tem a negação, a gente tem a disjunção, tá? São essas, assim, a condicional e a bicondicional, tá? Então é aqui que a gente vai fazer a associação com as operações de conjuntos, né? Então vamos lá. Dadas duas sentenças, P de x e Q de x, a gente pode formar a sentença P de x e Q de x. Então, por exemplo, sejam as sentenças no conjunto das pessoas. P de x é médico. Q de x é professor. Então, a sentença P de x e Q de x significa que x é médico e professor simultaneamente, tá? Então, o conjunto verdade de sentenças abertas formadas pela conjunção vai ser a interseção dos dois conjuntos. Porque esse elemento que eu estou pegando, né, esse elemento para satisfazer, ele tem que estar no conjunto verdade da P e, simultaneamente, no conjunto verdade da Q. Por isso, eu vou pegar a interseção dos dois conjuntos verdade, tá bom? Então, o exemplo 2.5. Determinar o conjunto verdade em A, 1, 2, 3 até 10, da sentença aberta, x é menor do que 7 e x é ímpar. Então, o conjunto verdade de P seria 1, 2, 3, 4, 5 e 6, satisfazendo aí a primeira sentença, né? E o conjunto verdade de Q seria 1, 3, 5, 7, 9, satisfazendo, né, a segunda sentença. Então, o conjunto verdade de P e Q vai ser só 1, 3 e 5, a interseção desses dois conjuntos, né? Todos os elementos que estão em um conjunto e no outro conjunto simultaneamente. Bom, vamos à disjunção agora. É a mesma ideia, né? Então, por exemplo, se eu tiver no mesmo conjunto das pessoas, P de x é jovem, Q de x é músico. Então, P de x ou Q de x seria dizer que x é jovem ou músico, tá? Então, o conjunto verdade de sentenças abertas formadas por uma disjunção vai ser a união dos dois conjuntos, tá? Eu posso ter um camarada que é jovem somente, um camarada que é músico somente e um camarada que é jovem ou é músico simultaneamente. Lembrando que em matemática o ou, em geral, é inclusivo, tá? Caso contrário, né? Se no caso aqui eu quiser com um ou exclusivo, então eu tenho que tirar os elementos que satisfazem os dois simultaneamente, tá certo? Então eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que, no caso, né, se for conjunto verdade, né, de P ou exclusivamente o quê? Aí seria o conjunto V de P, união com V de Q. Aí no caso esse menos aqui, que eu vou escrever, é a diferença entre conjuntos, ou seja, eu vou tirar do primeiro tudo que tiver no segundo, menos V de P, interseção V de Q, tá? Eu tenho que tirar todo mundo que está nos dois, tá bom? Seria isso aí. Também, é uma maneira de escrever, tem outra, tá? Mas, a princípio, teria esse daí que eu acho que tem mais o senso lógico, né? Ou seja, você tem aqui, ó, aqui está o V de P, aqui está o V de Q. Se eu quiser considerar só os elementos aqui assim, ó, né? Eu tenho que pegar todos que estão na união e tirar os que estão na interseção, tá bom? Então, seria isso aí. No exemplo 2.6, determinar o conjunto verdade em A, 0, 1, 2, 3, 4, 5, da sentença aberta. X é par ou x ao quadrado é menor que 9. Então, a primeira sentença, x é par, conjunto verdade dela, 0, 2 e 4. Na segunda, o conjunto verdade dela é 0, 1 e 2. Então, o conjunto verdade de uma ou outra, né, é eu fazer a união desses dois conjuntos. Há quem faça o seguinte, vai experimentando um por um, né? Se for par, bota lá. Se não for, aí verifica se ele ao quadrado é menor do que 9. Se for, bota lá também. Vai testando os elementos um por um, né? E aí a gente faz assim.
tem uma outra maneira também, mas aí só vale a pena se o conjunto A for pequeno, né? Se o conjunto A for muito grande, aí vai ficar meio complicado. Seria meio que uma tabela verdade, né? Quase que uma tabela verdade. Tipo assim, deixa eu colocar mais para baixo aqui. Tipo assim, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Aqui é x é par. Essa é a sentença P. E aqui é x ao quadrado é menor do que 9. Essa aqui é a sentença Q. Aqui eu vou fazer P ou Q. Quer dizer, conjunto verdade da P, né? Conjunto verdade da P ou... Ai, gente, peraí. P ou Q, assim. Tá? Então, é o P ou o Q, na verdade, né? Então, aqui, verdade, falso, verdade, falso, verdade, falso. Aqui é verdade, 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 falso, falso, falso. Tá? Aí a gente vai botar, vai fazer o verdade ou verdade, verdade. Aqui, verdade, aqui, falso, aqui, verdade, aqui, falso. Então, quem são os elementos, né? Esse, 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 porque deu verdade, e esse aqui. Então, 0, 1, 2, 3, 4, tá? Conforme a gente já tinha encontrado aqui. Vou botar a tabela lá. Pode fazer assim também, né? Isso vale para o E, vale para condicional, que a gente vai ver mais para frente, vale para bicondicional. Mas aí só compensa se o meu conjunto universo for um conjunto pequeno, né? Imagina, se o meu conjunto universo tiver 20 elementos, aí eu vou fazer uma tabela verdade com 20 linhas, né? Acho que vai ficar meio enjoado. Aí é melhor usar, no caso, as operações de conjunto mesmo. Vamos à negação. Dada uma sentença P, a gente pode formar a sentença negativa de P, né? Por exemplo, seja a sentença P de x é x menor que 3 nesse conjunto aí. A sentença não P é a sentença x maior ou igual a 3. Logo, o conjunto verdade de não P vai ser o complementar do conjunto verdade P de x. Lembra do conjunto verdade de P? Aqui deveria ser maiúsculo, tá? Acho que cometi um errinho aí no texto. Aqui também. Eu botei a P tem que ser maiúscula, depois eu corrijo isso aí. Bem, então, lembra do complementar? Você tem aqui um universo, tá? Vamos colocar aí que é o meu conjunto A, né? Que é o conjunto universo. E aqui eu tenho todos os elementos que satisfazem a P. Conjunto verdade de P. Né? O complementar disso é tudo que está fora desse conjunto, tudo que não satisfaz P. Então, do lado de fora aqui vai ter o conjunto verdade de não P. Tá bem? Então, o complementar de um conjunto é tudo que está fora dele. Né? E aí, você pode usar também a notação, né? Um Vzinho barra aí. Tá? Tem gente que fala complementar V'. Lá, a Judite, ela usa complementar de conjunto como o linha, tá? Assim, complementar de A, tanto pode ser uma barrinha assim, quanto pode ser assim, tá bom? Mas isso aí vai depender do livro também. Tem gente que escreve complementar de A, tá? Isso aí vai depender da notação adotada pelo texto. Vamos ao exemplo 2.7. Determinar em A o conjunto verdade da sentença não é verdade, né? Negativa de que x mais 1 pertence a A. Então, A é o mesmo conjunto do anterior ali. Então, P de x, x mais 1 pertence a A, que seria 0, 1, 2, 3, 4. Aí, o conjunto verdade da não P vai ser tudo que está fora desse conjunto aí, desde que ainda esteja no universo. Então, é só o conjunto formado pelo elemento C. A condicional. Ó, essa condicional aqui, muita gente erra num ponto que já eu vou falar. Essa coisa da experimentação, isso é perigoso, né?
quando a gente vai pegando cada elemento do conjunto A e vai experimentando a condição. Isso é perigoso pelo seguinte, vamos lá, vou explicar já já. Dadas duas sentenças P e Q, a gente pode formar uma sentença condicional P de x, então Q de x. Por exemplo, no conjunto das pessoas, P de x é músico, Q de x é jovem. Então, a sentença P de x, então Q de x, significa que x é músico e então x é jovem. O conjunto verdade de sentenças abertas, formado por uma condicional, seria, lembra que a sentença P, então Q, ela é equivalente, essa equivalência a gente usa muito, não P ou Q. Então o conjunto verdade de P, então Q, fica sendo o conjunto verdade de não P ou Q, que é o conjunto verdade de não P, união conjunto verdade de Q. Então, nesse conjunto verdade, estarão todos os elementos que não satisfazem a premissa ou, né, aqueles que satisfazem a conclusão dessa condicional. Tá bom? O erro que eu estou falando é, vamos ver aqui no próximo exemplo. Melhor dizer, determinar o conjunto verdade aí, né, 0, 1, 2, 3, 4, 5, da sentença. Se x é par, então x é ao quadrado menor do que 9. Aí tem gente que vai experimentando um por um e coloca assim, 1, 0, x é par? É. Ele é o quadrado menor do que 9? É. Então ele está lá no conjunto verdade. 0, né? Aí pega o 1. 1, x é par? Não, então não considera. Pega o 2, está errado. O 1 vai entrar lá também, né? Porque ele não satisfaz a premissa, ou seja, ele não viola a condicional, né? Então, o 1 vai estar lá nesse conjunto verdade dessa condicional. Se ele não é par, ok, mas ele pode ser ao quadrado, né? O fato dele não ser par não significa que a condicional ficou falsa, entendeu? Então, por isso que tem que ter esse cuidado. É bom para quem não tem a experiência, né, fazer do jeitinho correto que está aqui. Ou você pode usar a tabela verdade, né, igual que eu fiz aqui, igual que eu fiz aqui nesse exemplo aqui, ó, né? Desde que o meu conjunto A, que é o que vai entrar aqui, né, não seja muito grande, tá bom? Aí você pode testar assim, que às vezes até fica até mais rápido. E a bicondicional? A bicondicional trabalhosa, né? Olha só a caca que deu aqui. A bicondicional é P se só se que, tá? Então, resumindo aqui, para não falar muito, porque fica a mesma coisa, né? X é jovem se somente se x... Desculpa, X é músico se somente se x é jovem, tá? Então, nessa condicional, o que tem que acontecer? As duas sentenças são verdadeiras ou as duas sentenças são falsas. Ou também, né? O conjunto verdade de não P ou Q, interseção conjunto verdade de não Q ou P, que seria o equivalente às condicionais para lá e para cá, né? Nos dois sentidos, né? E aí a gente acaba expandindo dessa forma aqui, baseado no que a gente já viu antes, né? Então vamos lá, fazer um exemplo. Aqui é a mesma coisa, né? Vocês estão vendo que eu estou pegando sempre o mesmo exemplo. Então, x é par se somente se x ao quadrado menor do que 9. Aí o conjunto verdade do x ser par, 0, 2, 4. Eu vou precisar do complementar dele, 1, 3, 5. É o não P, que é esse aqui. X ao quadrado menor do que 9. Conjunto verdade, 0, 1, 2. Vou precisar do complementar dele, que é esse aqui. Tá? Então, V de P se só se que é essa expressão toda aqui. Então, seria esse conjunto, né? Este conjunto, união com esse aqui, interseção, este conjunto, união com este aqui. Tá? Então, 0, 2, 3, 5. Tá? Pode também fazer por tabela verdade. E aí vocês têm alguns exercícios aí para resolver. Né? Ó, eu posso fazer alguns aqui para vocês. Vamos lá. São poucos exercícios, né? Eu acho que eu não vou fazer esses, não.
peraí, eu vou dar um pause aqui e vou pensar num exercício diferente, já trago para vocês aqui. Ó, botei aí um exercício. Eu tenho o conjunto A, e aí eu quero determinar o conjunto verdade em A cartesiano A. Então, vamos determinar quem é A cartesiano A. Quando a gente tiver mais experiência, aí você não precisa ficar escrevendo o cartesiano, tá bom? Mas, por enquanto, né, vamos lá. O primeiro elemento é de A e o segundo também. Então, o conjunto vai ter esses pares aqui. 2, 2, 2, 3, 2, 4. São 9, né? 3 vezes 3. 3, 2, 3, 3, 3, 4. E depois, 4, 2, 4, 3, 4, 4. Tá? Muito bem. Aí, a primeira sentença, né? O conjunto verdade. Aliás, verdade não. Vamos escrever a sentença primeiro. Tá tão grosso essa caneta, mas isso mesmo. Vamos colocar a primeira sentença, P de x e y. Vou botar minúscula, tá, gente? Porque daqui a pouco eu vou escrever esse P minúsculo. Então, P de x e y é x mais y igual a 5. Né? Então, eu vou ter aqui, vamos determinar conjunto verdade de P. Ó, a soma dos elementos tem que dar 5. Então, ó, 2, 2 não serve. 2, 3. Obviamente, 3, 2 vai servir. E tem mais algum? Não, tá? Não tem. Aí, né, como conclusão, o conjunto verdade de não P fica todo o resto, tá? Então, seria 2, 2. Escreve dessa, né? 2, 4. Começando por 3. 3, 3, 2, não. 3, 2, 3, 3, 3, 4. Depois, começando por 4. Aí são todos. 4, 2, 4, 3 e 4, 4. Pronto. Aí, vamos à sentença Q de XY. Que essa sentença aqui é X é par. Ó, de novo, tá vendo? Esse conjunto verdade de Q não vai ser só o 2 e o 4. Não é isso aqui, 2, 4. Não é isso. É o conjunto dos pares, onde a primeira coordenada, que corresponde ao x, é par, tá? A gente não comete esse erro, não. Ó, então, vai ser, no caso, 2, 2, 2, 3, 2, 4. Depois, 4, 2, 4, 3, 4, 4. Então, são todos os pares onde a primeira coordenada é par. E vou precisar também, porque eu já sei que é um si somente si, ó, tá vendo aqui? É um si somente si, então vou precisar também do conjunto verdade de não que. Aí são todos que começam pelo 3, né? Então, é o 3, 2, 3, 3 e o 3, 4. Tá bom? Aí, muito bem. Então, o conjunto verdade de P, se, só se, que, vai ser o conjunto verdade de P, então, que, né? Interseção, conjunto verdade de Q, então, P. Que tem que satisfazer P, então, Q e Q, então, P. Né? Que vai ser o conjunto verdade de não P ou Q, interseção, conjunto verdade de não Q ou P. Que vai ser o conjunto verdade de não P, união, conjunto verdade de Q, interseção, conjunto verdade de não Q, união, conjunto verdade de P. Pronto, tá? Bem, então vamos fazer o conjunto verdade de não P, união, conjunto verdade de Q. Tá? Então, não P, união com Q. Olha lá. Então, tem que botar, vou botar todo mundo de não P. Seria 2, 2,
2, 4, 3, 3, 3, 4, 4, 2, 4, 3, 4, 4. Pronto. Tá? Isso, união. Ah, sim, já estou fazendo a união. Então, pera lá. Aí eu vou ver o que está em que não estava antes. Ó, 2, 2, esse aqui. 2, 2 está lá. 2, 3, não. Então, eu vou botar o 2, 3. Ah, tá aqui. 2, 4, tá lá. 4, 2, tá lá. 4, 3, tá lá. E 4, 4 também. Pronto. Esse aqui é aquela primeira união. Agora eu vou fazer conjunto verdade de não que, união conjunto verdade de P. Então, eu vou escrever o não que. Não que é só aquele ali, né? 3, 2, 3, 3, 3, 4. Tá? Agora, vamos ver o que está em P que eu ainda não coloquei. É o 2, 3, que eu tenho que botar. Pronto. E o 3, 2, que já está lá. Então, pronto, já fiz a união. Agora, eu vou fazer este aqui, interseção com este aqui, que é para a gente ter o finalmente, né? Conjunto verdade de P, se só se P. É a interseção dos dois. Então, eu tenho que colocar lá os pares que estão nos dois conjuntos. Então, 2, 2 não está. 2, 4 também não. Estou olhando aqui nesse aqui primeiro, tá? Aliás, é melhor fazer o contrário, né? Vamos pegar esses elementos daqui, do de baixo, e ver se ele está lá no outro. Então, 3, 2 está lá? Não, então esse não entra. O 3, 3 está lá? Sim, então entra o 3, 3. Estou pegando desse aqui. Bem, 3, 4, agora eu vou avaliar. Tá lá? Tá. Então, 3, 4, entra. O 2, 3, tá lá naquele? Tá. É o último aqui, ó. 2, 3. Pronto. Só esses três elementos aqui. Tá bom? Então, esse aqui é o conjunto. Tá? Assim, quando a gente tiver uma experiência melhor, né? A gente pensa assim, como eu sei que o sim somente se tem que satisfazer os dois ou não satisfazer os dois, né? Quer dizer, não satisfazer um e não satisfazer o outro, aí eu penso assim, quer ver? Eu pego elemento por elemento, como se eu estivesse fazendo uma tabelinha verdade assim na minha cabeça. Pego 2, 2. X mais Y é igual a 5, falso. X é par? Verdadeiro. Esse não pode. Esse aqui, 2, 3. A soma é 5, verdadeiro. X é par? Sim, então esse entra. Tá? O 2, 4. X mais Y é igual a 5, falso. X é par? Verdadeiro, então esse não entra. Pega o 3, 2. X mais Y é igual a 5, verdadeiro. Né? O X é par? Não, então esse também não entra. Pega o 3, 3. X mais Y é igual a 5, falso. X é par? Falso. Então, esse entra. Pega o 3, 4. X mais Y é igual a 5. Falso. X é par? Falso. Então, esse entra. Né? Pega o 4, 2. X mais Y é igual a 5. Falso. Né? X é par? Verdadeiro. Esse não entra. Pega o 4, 3. X mais Y é igual a 5. Falso. X é par? Verdadeiro. Não entra. Mesma coisa para esse aqui. Então, eu fico só com esses três elementos ali. 2, 3, 3, 3 e 3, 4. Como a gente tinha encontrado aqui. Tá bom? Então, fica aí um exemplo de sentença de álgebra, né? De sentenças abertas com duas variáveis, que eu acho que não tem ali. Tá? Então, gente, deixa eu me despedir. Aí vocês podem fazer os exercícios. Esse capítulo é um capítulo bem simples, então vai dar para vocês, essa semana, que vai estudar só sentenças abertas, dá para vocês tirarem um atraso aí de alguma coisa que faltou estudar dos outros, do capítulo 1, tá bom? Então, bom trabalho para vocês, bom estudo, tudo de bom, fiquem bem. Até logo, até o próximo. Ah, aliás, o capítulo 3, deixa eu falar uma coisa.
Eu acho até que eu já falei isso na primeira aula, né? Naquela aula que a gente fez do início do semestre. Do capítulo 3 em diante, eu fui fazendo uma gravação antes de saber se a gente ia voltar remotamente. Não, eu sei que eu fui adiantando algumas aulas, até com o propósito de colocar essas aulas para vocês irem estudando, para ter alguma coisa para fazer durante a quarentena, né? Sem nada muito oficial. Aí eu fui gravando. Como eu não sabia que a gente ia usar o Teams, aí eu falei alguma coisa a respeito do Classroom, que ia ser lá que eu ia colocar esse material para vocês estudarem, né? Mas aí quando retomaram as aulas no ano passado remotamente, né? Eu já tinha essas aulas gravadas, não ia gravar tudo de novo só por causa disso. Então, alguma coisa eu falo a respeito do Classroom e quando for assim, vocês ignorem, tá? Tá tudo no Teams, que é a plataforma que o Cefet está utilizando, tá bom, minha gente? Então, é porque eu gravei essas aulas muito antes de começar aí o ensino remoto realmente, tá? Então, bons estudos aí para vocês. Tchau.